Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A propalada União Política de Minas esteve, na maioria das vezes, mais para mito do que realidade. Atualmente, com a tentativa de impeachment da presidente Dilma e, na outra ponta, com a possibilidade de o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, perder o cargo e até o mandato, como está e como ficará a bancada? Para responder à indagação, Cena Política convidou o coordenador da bancada de Minas e Brasília, deputado Fábio Ramalho, do PV, também conhecido como Fabinho Liderança. Está no terceiro mandato de deputado federal. Foi prefeito de Malacacheta, no Vale do Jequitinhonha, entre 1997 e 2004. Coordena a bancada federal desde o governo dos tucanos. Portanto, né, deputado, é suprapartidário, pluripartidário, tucanos e petistas, e o Fabinho Liderança está aí. E convidamos também o jornalista Eujácio Silva. Foi repórter político do extinto Jornal Diário de Minas. Eujácio é diretor do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares, CEPO. Atualmente é editor do jornal Edição do Brasil, semanário com mais de 30 anos de circulação. Agradeço a presença do deputado Fabinho Liderança, como é conhecido, e também do jornalista e companheiro, meu camarada, sabe? Hoje, Vinícius de Moraes está sendo comemorado um centenário da morte, do nascimento de Vinícius de Moraes, né? E ele chamava assim as pessoas nas músicas de camará, né? Em vez de camarada. Ele abreviava. Fabinho Liderança. A bancada federal em Brasília, diante do impeachment, vamos começar pela tentativa de impeachment. Como está posicionada a bancada? Naturalmente, ela deve estar rachada. Mas qual que é o formato desse racha? Eu não posso afirmar a maneira exata como que está o formato, não. Que eu não mas sei tente. A posição de cada um, mas eu vou tentar. Eu penso que, na minha maneira de pensar como mineiro, primeiro, nós não temos um fato para fazer o impeachment da presidente Dilma. Você é contrário ao impeachment? Eu sou, porque o Brasil, se você analisar bem, desde que começou a República, nós vivemos vários golpes. Veio o golpe de Getúlio, teve golpes para trás, depois veio o golpe de Jango, o golpe de Jânio, o golpe dos militares, depois os 5 anos de Sarney, depois 8 anos de Fernando Henrique. Então, eu acho que o Brasil, a gente tem um histórico de um golpismo. Eu acho e isso não é uma maneira boa para um país como o nosso. Mas essa opinião é do senhor ou do PV, de um modo geral? O senhor falou que o senhor é contra o impeachment. Eu estou dando uma opinião minha. Agora, qual que é a avaliação que o senhor faz dentro do PV? Qual que seria a tendência dentro do PV, por exemplo? Eu acho que o PV é muito dividido, mas a maioria também eu sinto que é contra o impeachment. Hoje na Câmara, eu não vou falar com você amanhã, mas hoje você não tem clima para impeachment, não. Mas o perfil da bancada, vamos analisar o perfil da bancada. Como que estaria assim, essas predisposições diante dessa tentativa de impeachment? Não vamos falar que é possibilidade, vamos falar tentativa. Porque na última semana a presidente conseguiu até se mover, o Palácio do Planalto conseguiu se mover melhor do que na semana anterior. Mas semana que vem ninguém sabe o que será, né? Como está a bancada, com qual perfil ela está sendo colocada? Cada dia é um novo dia. Mas a bancada, ela tem o perfil das pessoas que querem o impeachment e das pessoas que não querem o impeachment. Mas quem não quer aqui seria só os tucanos, deputado? Seria isso? Os demais deputados estariam aliados com essa ideia do senhor? Uma grande parte, sim. Eu não posso afirmar que é só os tucanos, né? Dos 53, Dos 53, eu não posso afirmar que é só os 53 tucanos. 53 mais 3 senadores, né? Mais 3 senadores. 56. Hoje, pró-impeachment seriam quantos, assim, aproximadamente? Não quero a sua definição matemática, aritmética, não. Não, eu não vou dar essa definição, não, porque eu posso incorrer em erros, né? A minha maneira de pensar é que todo cidadão e a presidente, todos temos direito. Primeiro, a gente não pode condenar as pessoas. Primeiro, ela tem o direito à defesa. Sim, sem dúvida, mas o processo está andando, né? Saiu até uma nova tentativa, foi protocolado um novo pedido, né? Referente a pedaladas agora de 2015, deste ano.
nessa movimentação lá. Conta Vocês têm se encontrado em Brasília para discutir essa questão específica do impeachment? Como é que é o trabalho, desculpa a curiosidade, mas como é que é esse trabalho de coordenação do senhor, nesse momento, ela é mais delicada em função da necessidade de dialogar a respeito do que pode acontecer e qual seria a posição fechada da bancada que o senhor lidera, naturalmente, a respeito do impeachment especificamente? Essa questão do impeachment, a gente não conversa sobre o impeachment, cada um tem a opinião dele, a gente respeita a opinião de cada pessoa. Não trocam figurinhas, não? Não, a gente pode até brincar um pouco. A bancada que não troca figurinha? Não, a gente brinca. Mas a bancada se respeita muito, cada um tem uma posição, e a posição da bancada é de respeito. A única coisa que a bancada tem é de união mesmo, quando a questão é de Minas Gerais, uma questão quando os problemas de Minas são para solucionar os problemas de Minas, a bancada é um todo, é um corpo só. Um corpo só, também alinhado inclusive ao governo de Minas. Ela não tem essa divisão. O governador está presente nessa união. O governador, quando eu tenho certeza que se ele precisar da bancada, a bancada num todo estará aqui para dar o seu apoio ao Estado de Minas e ao povo mineiro. O governador coloca a força do governo de Minas, a força das verbas, a força a favor, contra o impeachment, contra a posição. Não. O governador, ele tem a opinião dele. Se é que tem verba hoje, né, com tanta crise econômica. Não, nessa questão de verba, não. O governador coloca as posições de Minas dentro da questão democrática, da questão de respeito ao parlamentar, muitas vezes é na questão da gente conseguir mais recursos e estar junto a Minas Gerais, nos problemas sérios de Minas, que é a saúde, que é a infraestrutura. Eu penso que a presidente Dilma, ela tem que sim, ter os seus olhos voltados para Minas Gerais com muito mais vigor. Eu vejo os olhos da presidente Dilma muito mais voltados para o estado do Rio de Janeiro do que para Minas Gerais. Pois é, a propósito disso, deputado, só para acrescentar e colaborar com o que o senhor está dizendo, saiu informação hoje que no orçamento do ano que vem, por exemplo, não tem um único centavo para o metrô de Belo Horizonte. Uma promessa que ela fez em 2012, que o ministro da cidade, Gilberto Kassab, esteve aqui no ano passado e prometeu 5 bilhões, ela em 2012 prometeu 3 bilhões e meio, e o ano passado o ministro Kassab esteve aqui e prometeu 5 bilhões. Já no orçamento agora, eles contemplam, no orçamento do ano que vem, que está no Congresso, portanto o senhor vai votar lá, está dinheiro, tem definição de verba para Maceió, para João Pessoa e outras capitais do Nordeste, e Minas Gerais não tem um único centavo para esse tipo de coisa, que é uma obra, que é um projeto extremamente importante para atender, essencial para atender a demanda aí de 2 milhões de trabalhadores, né? Quer dizer, então, já que você está falando de verba, de apoio de Brasília, seria importante a presidente ver que é uma promessa de campanha dela, inclusive. Né? Mas o orçamento, quem vota e quem faz somos nós. Então, está na hora. Pode ter certeza que a bancada vai emendar. Ela vai emendar alguma coisa nesse sentido. E não adianta também só estar no orçamento. Precisa ter dinheiro. Muito mais do que o orçamento é o dinheiro. Porque você faz um orçamento inchado e depois sobra isso aqui. Acho que tem que ter, muitas vezes, o PAC hoje é o que funciona mais. Então a gente espera que a presidente determine através do PAC que o metrô de Minas possa continuar. A gente vai exigir isso. A bancada que faz a emenda, mas a caneta está na mão dela, né? Eles dizem que a caneta não tem tinta ultimamente, não, mas fica na mão dela, né? Agora eu fiquei curioso por isso. A presidente é nascida em Belo Horizonte. Fez política, até por força contrária a ela, fugindo dos militares, fez política no Rio Grande do Sul. Mas agora ela está apoiando mais Rio de Janeiro do que Minas Gerais. E dizem que o Aécio, que nasceu em Belo Horizonte, é mais do Rio de Janeiro, então ela está apoiando a terra do Aécio. Mineiroca, né? Aécio é mineiroca. A gente espera que a presidente... Eu não estou entendendo. A gente espera que a presidenta volte os seus olhos para o estado dela, o estado natal dela, e sobretudo para o estado que deu para ela a vitória. É isso que a gente espera, é isso que a bancada vai exigir dela, e é dessa maneira que a bancada vai trabalhar. Vai trabalhar junto ao governador de Minas, no sentido de fazer exigências. O governador de Minas tem feito um bom trabalho, o governador Fernando Pimentel tem feito esse bom trabalho, e eu tenho certeza que ele vai ter o apoio de toda a bancada, no sentido da gente trazer os recursos para Minas Gerais. Não houve nenhum baque, assim, nenhuma ruptura de continuidade da bancada, saindo de 12 anos do tucanato para o governo agora do PT, não?
Não. O governador Fernando Pimentel pode ter certeza que nas questões Sempre prevalece mineiras, a caneta do governo, né? não prevalece a caneta do governo, não. Prevalece uma bancada com responsabilidade com o seu Estado e, sobretudo, trabalhando para o seu Estado, porque foi eleito por esse Estado. Então, cabe a nós, como parlamentares, seja senador ou deputado, trabalhar em prol de Minas Gerais. E nessa questão de Minas Gerais, a gente é um corpo só, pode ter certeza disso. Hoje nós temos, por exemplo, aí uma questão mineira, que é uma questão da lista do STJ. A lista do STJ agora, você tem 3 candidatos na lista de tribunais de justiça. Um candidato é de Minas Gerais, um candidato é do Rio de Janeiro e um é de Santa Catarina. Qual é o de Minas? O de Minas é o desembargador Afrânio Vilela, e Minas Gerais, nessa questão do Superior Tribunal de Justiça, não tem nenhum desembargador de Minas que tenha assento no tribunal, no STJ. E a bancada está totalmente unida, sem defecção? A bancada está totalmente unida, com o governador também unido nesse sentido, com o vice-governador unido, com os senadores, no sentido de que a gente mostre para o presidente que, em todos os sentidos, Minas está unida, inclusive na questão do STJ. Muito bem, nós vamos dar um pulinho no comercial e Cena Política volta daqui a pouco com mais debate. Crise política, crise econômica, possibilidade de impeachment da presidente Dilma e outros quesitos mais. E a posição da bancada mineira? Quem responde é o coordenador da bancada, que já falou sobre Dilma, mas agora vamos falar sobre a via crucis do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Uma via crucis que aumentou na última semana. Foram descobertas contas dele, confirmadas, né, de uma maneira efetiva, contas dele na Suíça, com envolvimento de familiares e tudo mais. Dizem que ele está com os dias contados. Estaria mesmo assim, deputado? Eu não posso afirmar, todo cidadão tem direito à defesa. Então vamos esperar a defesa porque você não pode condenar ninguém antes dele ser condenado. Ele não foi condenado. Sim, isso é uma norma da justiça, mas politicamente parece que politicamente não se segue uma norma judicial, não. Estão dizendo que ele já está próximo a perder o cargo de presidente, tentando entregar os anéis para salvar os dedos, que seria o mandato. E a posição da bancada de Minas frente a essa, vamos dizer, agutização da questão de Eduardo Cunha? A bancada de Minas é uma bancada bem justa. Eu tenho certeza que ela primeiro, ela quer saber, ninguém pode condenar ninguém. Sim, mas assim, porque o que eu fiquei sabendo que anteriormente, semanas, a bancada tinha uma posição em maioria a favor de Eduardo Cunha. Mas agora o quadro está movediço, está mudando. Como estaria hoje? A bancada, eu posso afirmar a você que todo cidadão tem direito à defesa. Nós não podemos condená-lo ainda, não. Ocorre que a condenação me salva aí, né, para ver se... a condenação dele está sendo mais condenação pública, né? Porque, embora ele diga que não deve nada, que não tem nada a declarar. Aliás, quando o jornalista chega próximo, ele já tem a resposta pronta. Conversa com o meu advogado. Mas há uma condenação pública a respeito dele. Assim como não há contra a Dilma, tem muitas pessoas que têm dúvida se a Dilma tem ou não culpa a respeito das denúncias que correm, que são levadas ao conhecimento público a partir de Brasília. Mas em relação a ele, uma grande parte da população brasileira entende que ele tem culpa, sim, e essa condenação, certamente, que o Barroso está se referindo. É uma condenação a partir da opinião pública, por entender que ele tem esse envolvimento, sim, a partir, inclusive, dessa documentação internacional. A bancada mineira vai ficar silenciosa também sobre isso. Pode haver alguma posição em relação a esse tema. Vai votar como, se isso for a plenário, quer dizer, qual que é a percepção que o senhor teria a respeito desse assunto? Só complementando, parece que, de uma certa maneira, ele foi pego com
mão na cumbuca, a famosa mão na cumbuca, né? Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho nenhum documento que prove isso ainda, né? O que eu vi foi o que todos nós vimos, foi pela imprensa. E como eu já afirmei, eu volto a afirmar. Qualquer cidadão, seja ele qualquer que seja, ele não pode ser condenado antes da sua defesa. A partir do momento que ele for condenado, aí é outra questão. Mas por enquanto eu não vou tomar juízo de nada, não. Eu primeiro vou aguardar os fatos acontecerem ou a absolvição ou a condenação para que eu possa me posicionar. Deputado, quem dá sustentação política ao deputado? Quem são esses deputados, ao presidente da Câmara? Quem são esses deputados que estão garantindo a presença dele com toda, não empáfia, mas com toda assim, elegância demasiada nesse momento de crise nacional? Quem dá sustentação? Não é empáfia, não é elegância demasiada. É porque quando ele aparece para conversar com a imprensa, ele fica assim, de modo que o problema é para lá, não existe problema. Quem dá essa sustentação para ele? Qual é a convicção que ele tem que ele não vai ser caçado pelo plenário? Porque parece que ele transmite essa convicção, não é isso? Ele transmite isso. Se o PMDB está dividido, se parte do PT já o questiona também, né? Não são todos petistas, mas tem uns petistas que falam que já deveria ter renunciado, né? Quem são esses deputados que estariam, né, predispostos a apoiá-lo? Eu acho que o que apoia ele é que ele foi eleito pelos deputados. Ele não foi eleito com o meu voto, mas foi eleito pela maioria e cabe a ele tem o direito de ser presidente. E o direito dele cessa a partir da condenação. Por enquanto ele ainda não foi condenado. Vamos aguardar como que as coisas vão desenvolver. Eu reafirmo que todo cidadão tem o direito, indiferente de quem quer que seja presidente ou não. Ele tem o direito, sim, à defesa e depois, se ele for condenado, é a justiça que toma conta de quem é condenado. Mas tudo bem, vai. O senhor acha que seria lícito ele se licenciar por um curto período para que ele pudesse exercer esse direito de defesa que você está se referindo agora, deputado, por exemplo? Isso aí cabe a ele. Sim, eu sei, mas aí eu não posso afirmar o que eu penso. Essa pergunta tem que ser dirigida ao presidente Eduardo Cunha. Mas está tendo um fluxo, vamos chamar de fluxo, está tendo uma onda dentro da Câmara dos Deputados, todo mundo está sabendo disso, que uma maioria, está caminhando para uma maioria, a crítica a ele, a tirada do apoio a Eduardo Cunha. E a bancada de Minas também está nesse fluxo. Eu não conversei nada como coordenador, que você observa. Não, nós não conversamos nada sobre isso, não. Nós tivemos a reunião da bancada essa semana sobre orçamento e tratamos única e exclusivamente do orçamento que terá que ser entregue amanhã, na terça-feira. Não falar nada de Eduardo Cunha? Na nossa reunião, não. Essa reunião nossa foi uma reunião técnica para tratar da questão de Minas Gerais. Essa questão aí de Eduardo Cunha é uma questão, quando ele fala se ele deveria ou não se licenciar, uma questão de fórum dele, fórum íntimo dele. Não cabe a mim falar o que ele deve fazer. Né? Não, eu pedi, ele tem uma experiência... Como sugestão, né? Não, mesmo, nem como sugestão. Ele tem mais experiência que eu, e eu nem posso, eu como deputado, posso afirmar que eu nem posso dar essa sugestão, porque eu não votei nele. Durante a eleição não teve o seu apoio? Não teve meu apoio. Né? E posso afirmar que ele está fazendo um bom trabalho. Mas em termos da bancada de Minas, porque dizem que hoje ele representa, assim, de uma certa forma, o chamado baixo clero da Câmara dos Deputados. Né? E até esse baixo clero já estaria nessa movimentação de tirar o apoio a Eduardo Cunha. E referente a Minas, não vou dizer que aqui tem baixo clero, todos são aqui do alto clero, mas como é que está essa movimentação? Eu até acho que na Câmara não tem nem baixo nem alto clero, é um clero só. O que eu vejo é que essa questão, ela é uma questão para... ela tem duas discussões, e eu posso afirmar, e volto a reafirmar, as pessoas não podem ser condenadas antes do seu julgamento. Elas têm que ser julgadas primeiro, para depois ser condenadas. E até ser julgadas, toda pessoa, com todas as acusações, tem direito também à sua defesa. Mas isso tem vertentes disso aí, porque o senhor imagina o seguinte, nessas mesmas denúncias de Brasília, tem pessoas que estão sendo presas por antecipação.
Isso é um foro privilegiado dos deputados, né? Em relação a essa condenação para depois haver a prisão, né? Porque tem muitos que estão sendo presos. O Né? principal empreiteiro do país, Marcelo Odebrecht, teve a segunda prorrogação da prisão dele. Acho que é a terceira, né? Terceira, né? Terceira. E já está há 5 meses no Xilindró. Pode ficar aí mais. Naturalmente, em caso do deputado, existe a condenação política, né? Prisão política, vamos chamar assim. Ele está ficando inerte politicamente, né? É bom para a Câmara dos Deputados essa imagem de um presidente com esses problemas? Quer dizer, qual que é a preocupação do senhor como parlamentar, né? Uma pessoa que começou de baixo e veio crescendo, né? Chegou a coordenador da Prefeitura de Malacaxeta. Da Prefeitura de Malacaxeta, o comando de um núcleo político importante desse. Não é ruim para o senhor, para um parlamentar com prestígio, o senhor tem que ter um presidente da Câmara com essa pecha de presidente envolvido com o internacional? Eu posso afirmar a você que o Todo-Poderoso não é a Câmara. O Todo-Poderoso é o povo com o seu voto. Uhum. O povo, na humildade que deposita o seu voto, é que é poderoso. Certo. Então é dessa maneira que eu penso. Pois é, mas eu estou dizendo da imagem que ele tem, que ele representa o povo, e ele representa os parlamentares como presidente dessa instituição. Não teria que ser feito algum gesto para tirar essa áurea negativa que gira em torno dos políticos, em função também do presidente estar envolvido nesse episódio? Eu posso afirmar a você que todo mundo tem direito à defesa. Eu tenho que ser bem claro nesse sentido. Essa condenação, você não pode condenar a pessoa sem ser julgado. A gente incorre no erro de você atropelar a Constituição. E a Constituição a gente tem que ser guardião dela. Mas assim, o Ministério Público da Suíça, eu também imagino que o Ministério Público aqui do Brasil não deve estar brincando em serviço, né? Ao colocar que ele teve a conta aberta com o próprio passaporte, fez transferências financeiras e a descoberta que ele tem dinheiro com a esposa nos Estados Unidos e outros países, voltando à pergunta dele, não torna uma imagem ruim para a Câmara, que já tem problema de imagem junto à população, junto à opinião pública, não piora, ajuda a piorar a imagem da Câmara dos Deputados? Uma vez eu não era deputado, nem era prefeito. Eu me lembro que um deputado, que era presidente da Câmara, eles colocaram lá que ele tinha colocado $1 milhão, saiu na primeira página de uma revista. Ele tinha colocado $1 milhão numa conta no Uruguai. No Uruguai. O Ibsen Pinheiro, vocês bem me lembram disso. Depois ficou constatado que era $1.000. Então, eu acho que primeiro, eu estou afirmando você, eu não estou aqui nem para condenar e nem para absolver ninguém, não é a minha função. Eu acho que tanto o Procurador-Geral da República como o Supremo Tribunal têm capacidade para isso. E também o presidente ele tem direito à sua defesa. Então vamos aguardar os fatos, até porque não chegou nenhum pedido nesse sentido da Suprema Corte para que a gente tire de lá o deputado Eduardo Cunha. Então, eu posso afirmar que a gente tem que aguardar o julgamento. Eu não estou aqui para absolvê-lo e nem para condená-lo. Isso não cabe a mim. A mim não chegou nenhuma prova. Quem está com as provas contra ele vai levar a julgamento e ele que leve a sua defesa. E lá, os ministros que vão julgá-lo é que vão decidir qual será o seu destino. No caso do Ibsen Pinheiro, que era considerado, naquela época, o guardião da probidade, ele mesmo assim, tendo provado que não houve aquele tipo de malefício, né? Aquele tipo de falcatrua com referente ao dinheiro dele, ele nunca conseguiu se recuperar politicamente. E o Eduardo Cunha, ao que parece, não vai seguir a mesma linha. Bom, cena política vai para um breve intervalo, volta daqui a pouquinho continuando o debate sobre a bancada federal de Minas.
segue cena política debatendo a posição da bancada federal de Minas, com presença do coordenador da bancada, deputado Fábio Ramalho, Fabinho Liderança, como é conhecido, e com presença do jornalista Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil. Deputado, existe uma lista de nomes que já podem ocupar essa quase certa ou possível vaga de Eduardo Cunha. Vamos destacar alguns nomes aqui que eu não vou falar, a imensa lista que está aí na imprensa. Jarbas Vasconcelos, um nome até histórico do PMDB, do chamado Grupo Autêntico. Leonardo Pisciani, um polêmico líder do PMDB, né, que perdeu um pouco do fogo lá no partido depois de indicar 2 ministros, não é isso? E tem também o Lúcio Vieira Lima. A bancada de Minas, ela deve caminhar com algum desses nomes ou com outros nomes? A bancada de Minas é uma bancada responsável. Nós temos um presidente lá ainda. Enquanto esse presidente não sair, a bancada de Minas não vai se posicionar. Mas a boca pequena, a chamada boca pequena, não, no cafezinho, aquele cafezinho que tem lá... Não, ainda não tem, ainda não se come. Do cafezinho da Câmara dos Deputados, um café bom, café de exportação. Deve sair alguma coisa, deputado. Não, por enquanto não está tendo nada ainda não. A gente tem... Esse assunto, então, ele é respaldado só pela imprensa? Vocês não discutem esse assunto nas entrelinhas lá? Não. É tão pequeno o número de pessoas que discutem o assunto que passa até despercebido pela maioria. Agora, nessa lista aqui, tem uma lista grande, né? Tem um deputado que está despontando de forma muito forte, e eu queria a sua opinião sobre a possibilidade de ele alçar a presidência da Câmara dos Deputados. É o deputado Fábio Ramalho. Qual é essa possibilidade de acontecer isso? Um dia eu posso ser candidato a presidente da Câmara e se eu for candidato, pode ter certeza que vai ser para disputar e ganhar a eleição. Mas pode ser o chamado o Tertius, né? Aquele, um para lá, outro para cá. E ele aparece um terceiro nome que agrada a vários lados. Vários setores. Mas ainda não está no momento, não. O momento é de aguardar mesmo. Quer dizer que essa possibilidade não é retirada, mas também não é anunciada. Não para esse momento. No momento mais próximo? No momento próximo. Nesse momento, não. Não seria agora que Fabinho Liderança assumiria a coordenação já da Câmara dos Deputados? Não. Eu estou preparado para isso, mas não para esse momento. Deputado Fábio Ramalho, depois de todos esses episódios, esses debates intensos que têm acontecido quase que o ano inteiro que está acontecendo isso, mais de 6 meses, que só se fala em crise política de Brasília, só se fala em impeachment da presidente da República, só se fala em impeachment, ou cassação, ou suspensão dos direitos políticos do presidente da sua casa, lá no Congresso Nacional. Não estaria na hora de se pensar num projeto diferenciado para que o povo brasileiro não vivesse uma nova situação como essa, porque parece que o cargo de presidente da Câmara ele tem uma importância histórica muito grande. E a partir do momento que o presidente da Câmara está sendo enxovalhado do jeito que está, isso não enxovalha também o político de um modo geral, que não tem nada a ver com isso. Não estaria na hora de tentar constitucionalmente uma nova saída para que não acontecesse esse tipo de coisa, que quando houvesse um tipo de denúncia desse, acontecesse um tipo de resultado diferente para evitar esses problemas que estão acontecendo aí? Crise é sinal também de oportunidade, é perigo e oportunidade. Eu acho que cabe agora à Câmara votar, tem uma agenda positiva e neste momento a agenda positiva é sentar tanto os deputados, os líderes dos partidos, o Palácio do Planalto, os líderes inclusive da oposição, para que a gente possa fazer uma agenda positiva que seja produtiva para o Brasil e que a gente possa dar mais renda para o povo brasileiro. Das maneiras que estão, a crise ela começou, e se é uma crise, ela também pode ser uma crise de oportunidades, que a gente tem que agora oferecer ao povo as oportunidades para que eles possam sair da crise e gerar aí emprego, gerar renda. Olha, pelo noticiário que há aí, existe uma outra ponta
que não é exatamente isso aí, não está caminhando exatamente para isso. Lá na Suécia, hoje, a presidente Dilma defendeu de forma enfática novamente o retorno da CPMF, MS. O prefeito aqui de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que preside aquela Associação Nacional dos Prefeitos, vai estar lá quinta-feira desta semana em Brasília, querendo que as prefeituras também tenham uma parte do CPMS. Ou seja, cada um quer seu quinhão. E como é que isso aí vai bater lá na Câmara dos Deputados, no Congresso, no seu entender? Os deputados vão aprovar, vão caminhar com o governo, com prefeitos? A gente tem que caminhar, os deputados têm que caminhar com o Brasil, olhar qual que é a melhor solução para o Brasil. O que a gente vê é um acúmulo de muito imposto. Eu, por exemplo, hoje, entre a CPMF e tirar o dinheiro do Sistema S, eu sou favorável que a gente faça uma lei e que o dinheiro, em vez de a gente criar mais um imposto, a gente procure aquele sistema que está entupido de dinheiro e que esse sistema possa ajudar o Brasil nesse momento. Então, eu sou favorável a uma proposta lá atrás, que teve uns 60 dias atrás, de que, em vez de criar a CPMF, a gente retire o dinheiro do Sistema S. Mas o montante dos recursos do Sistema S equivaleria ao montante do que se espera arrecadar com o CPMF, com a CPMF? Seria mais equivalente? Não é equivalente, mas já seria um dos... E o governo também cortar algumas bens. A gente tem que cortar. Hoje não adianta, o Brasil da maneira que ele está, nós vivemos um país burocrata. Nós vivemos um país onde que a gente tem uma legislação trabalhista de 1945. Todas as pessoas reclamam, todas as pessoas querem ter direito, e as pessoas têm direito a ter direito. Mas a gente tem que mudar esse sistema. Ou a gente coloca as pessoas, vamos para a rua exigir uma nova legislação trabalhista. A gente tem um país onde que muitas classes aposentam com 25 anos de serviço. No mundo inteiro, as pessoas aposentam por idade. Não, a conta não fecha. Não se consegue fechar a conta. A conta dos municípios não está fechando, a conta dos estados não está fechando, a conta da nação não está fechando, porque o custeio tem tomado tudo. Vou só afirmar a você, em Minas Gerais, hoje mais ou menos 60% do dinheiro de segurança é para pagar inativos. Você imagina que se você fizer um gráfico, daqui a 10 ou 15 anos, todo o dinheiro que você arrecadar para a segurança vai ser somente para pagar o aposentado. Então a gente tem que fazer uma mudança. O senhor acha que o Brasil está mal administrado sobre esse aspecto? Muito, e há muito tempo. Eu vou te dar uma ideia, um coronel em Minas Gerais aposenta com 50 anos, um policial militar, se ele entrar com 18, ele aposenta com 43 anos. Aí você tem algumas classes aí, por insalubridade, o professor, que também aposenta com 25 anos. Então, o que você acontece? Nós temos que, sim, dar um aumento salarial para o professor, mas a gente não pode deixar... Como que você aposenta com 25 anos? Você vai pegar uma pessoa na flor da idade. Hoje as pessoas não vivem mais só 60, 62. A idade hoje é 77, daqui a pouco será 85, daqui a pouco será 90. Então, Você não acha que o Brasil gastou demais e agora não tem como pagar essas contas todas? Essa distribuição desses dinheiro para os planos sociais, quer dizer, e agora a conta não fecha, igual você está falando? Mas eu acho que você tem que ter a distribuição para os planos sociais, sim. O que você tem que fazer agora é você fazer uma nova linha, saber quem realmente, você fazer no que se diz um dever de casa para saber quem realmente está passando fome e quem não está, para que você possa tirar quem está na pobreza. O que você vai fazer para tirar essa pessoa da pobreza? E você não pode retirar a comida da boca de quem está passando fome. Deputado, você falou sobre fechar as contas, né? Fechar a conta, e eu estava aqui pensando que o Palácio do Planalto, via o ministro Levi, quer aprovar a CPMF. Você falou tirar recursos do Sistema S.
Ano que vem nós temos uma eleição municipal. Tirar o dinheiro do Sistema S vai atingir os empresários que são contra, a Confederação das Indústrias, as federações das indústrias, que são totalmente contra a mudança no Sistema S. Parece que vai caminhar mesmo para a CPMF, que politicamente, na véspera de uma eleição, trombar com a Confederação das Indústrias e federações das indústrias vai ser meio difícil. Até porque, complementando esse raciocínio do nosso chefe do comando desse programa, o pessoal, os dirigentes das federações alegam assim, que esse dinheiro do Sistema S é um dinheiro que vem do setor produtivo. Ele não é do dinheiro do governo, ele é um dinheiro arrecadado, assim como os sindicatos, os empregados arrecadam dinheiro do empregador, do funcionário, do trabalhador. O Sistema S tem dinheiro porque eles arrecadam isso direto dos empresários e que eles administram o dinheiro com a supervisão de entidades federais, mas que esse dinheiro é do sistema empresarial brasileiro. Ele nunca foi do governo e nunca seria do governo. Eles estão administrando algo que é deles mesmo. Apenas por envolver uma gama muito grande, estaria sendo monitorado, digamos assim, pelo governo federal. Não sei qual a avaliação do senhor sobre isso. O que eu falei é que a gente tem que ter um projeto de lei para que esse dinheiro venha para cobrir uma coisa da atualidade, que é uma crise. E a crise ela vai para a indústria, ela vai para o comércio. Então a gente tem que, num momento desse, fazer com que todos paguem um pouquinho essa conta. É essa maneira que eu falei. E repito, eu sou contra a criação de um novo imposto. Mas a gente vai procurar saber o que é melhor para salvar o país. Tem hora que as medidas teriam que ter sido tomadas para mim no início da legislatura. Não foi tomado por motivos políticos, né? Uma briga política. Eu acho que o momento agora nós temos que acabar com a briga política, sentar à mesa Eduardo Cunha, Dilma Rousseff, sentar à mesa os ministros, os deputados, o governador Fernando Pimentel, o PSDB, o PT, o DEM, o PR, todos os partidos. Agora acabar a coloração e a gente fazer um partido só, um partido chamado Brasil. Então na sua conta não cai nem Dilma, não cai nem do Eduardo Cunha. Não cabe a mim fazer conta. A mim cabe sim fazer com que a gente possa votar as coisas necessárias para que o Brasil volte a entrar nos trilhos e para que o Brasil volte ao crescimento e, sobretudo, para que a gente possa corrigir muita coisa errada que está aí, que já vem de décadas e que agora é que está estourando na mão de Dilma, na mão de todas as pessoas. O DIC estourou, né? Estourou. Você vai chegar em Minas Gerais, estourou. Você vai chegar no Pernambuco, estourou. Você vai chegar em São Paulo, estourou. No Rio, estourou. Enfim, não foi o governador que está aí que fez esse estouro. Esse estouro veio juntando nos tempos, né? Uma pessoa vai passando para o outro, vai passando. Chegou o momento agora de realmente a gente tomar uma posição. Nós tivemos bons governadores no passado, o governador na cidade foi um grande governador, vários outros governadores, e agora chegou o momento da gente fazer uma governança para os próximos 30 anos. Vamos deixar o passado, fazer um presente melhor, para que a gente possa oferecer um futuro melhor para todos os brasileiros que estão aí nessa amargura. Oxalá, deputado, oxalá. Cena Política vai dar um breve intervalo, fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco. Prossegue Cena Política nesse último bloco, debatendo a posição da bancada federal de Minas, impeachment, queda de Cunha, como é que fica a política brasileira? Deputado, e as chamadas pautas bomba, como está se posicionando a bancada de Minas?
quais os projetos, quais os vetos que podem passar, quais que podem ser barrados, tudo mais. O que eu vejo é que, na sua maioria, eu não posso aqui afirmar voto de um ou de outro, mas na questão do veto, os vetos vão ser mantidos. É o que eu sinto lá na casa. Não só pela bancada de Minas, mas por toda a questão do Congresso. Vão dar esse crédito à presidente Dilma. Não, nós vamos dar esse crédito ao Brasil. Né? E, por consequência, a presidente que está enfrentando uma crise medonha. Né? Não é só a presidente que está enfrentando a crise. Quem está enfrentando a crise é o povo brasileiro. Então eu penso que a gente tem que dar esse crédito. Muitas pessoas não vão gostar do veto, né? Porque eu acho que não era o momento de você ter feito essas pautas bombas. É o que eu falei. A gente devia ter começado a nossa legislatura com mais responsabilidade, uma legislatura mais voltada para o entendimento, para escutar mais, para ouvir mais. Mas que esse assunto foi levantado, foi que essas pautas bombas, elas tiveram uma dimensão maior a partir da insatisfação do presidente, não foi? Ele quem deu um upgrade, né, nesse trabalho. Né? Cada presidente ele tem uma maneira de fazer a sua legislatura. Né? Agora, cabe agora a responsabilidade de todo, da maioria, sobretudo, para que essa pauta bomba ela seja contida nesse momento, num momento adequado e certo, onde que o Brasil estiver com crescimento, com um PIB maior, a gente possa realmente dar o necessário aumento para as classes que precisam de aumento, né? Mas você, para fazer isso, você tem que primeiro fazer um dever de casa. A gente tem que fazer, eu já falei, uma nova lei trabalhista, a gente tem que fazer uma nova lei para as pessoas que trabalham no Estado, no sentido de que a gente possa dar fôlego ao Estado, não para 4 anos, mas dar fôlego ao Estado para 30 anos, para 50 anos, fazer sim um dever de casa bem feito, porque nós não podemos de maneira nenhuma deixar as coisas como estão. Nós temos uma lei trabalhista de 1945, ela tem que ser mudada, não adianta nada. Hoje o que acontece? Adianta você quebrar o empregador? Que é o que está ocorrendo, né? Você vai quebrar o empregador e aí? Quem é que vai ter emprego? Deputado, e assim, falar em quebrar, essa polêmica sobre o financiamento público ou privado de campanha. O desejo do Palácio do Planalto é que o financiamento privado acabe mesmo, mas há muitas reviravoltas. O sentimento da Câmara, do Congresso, é manter o financiamento privado de campanha? Complementando essa sua pergunta, eu diria que, pelo menos a informação que chega assim para nós aqui à distância, é que esse interesse maior é do próprio PT também, né? E muito menos do Palácio do Planalto. O PT que estaria empenhado no fim do financiamento das empresas para os partidos políticos, para as campanhas políticas. Hoje, se você me perguntar, hoje ela tem uma lei que acaba com o financiamento privado. Né? Mas cheio de nuances, com possibilidade de reviravoltas, né? Você só poderá voltar ao financiamento privado através de uma proposta de emenda à Constituição, de uma PEC que está inclusive lá no Senado. A não ser isso, o Supremo já definiu, né, que não pode ter. Então, se tiver, vai ter que votar a PEC terá que ser aprovada no Senado e na Câmara. Esse prazo é até o final do ano agora? Para valer para esse ano que vem? Seria Parece até dezembro? Que sim. Deve ser, para valer para o próximo ano, teria que ser até dezembro. Até dezembro. O senhor vê clima de alteração disso? O senhor percebe alguma coisa nessa direção? De acatar alguns desejos do Palácio do Planalto, mas nessa questão de financiamento, manter o financiamento privado. Não. Toma lá e dá cá. Não, eu penso que a questão aí agora vai ter que procurar um caminho, porque também como que você vai fazer uma eleição? Vai baratear a eleição? Vai de que sentido? Então eu penso que a gente eles não fizeram uma regra para poder definir isso. A maioria está pensando assim, né? Eu acho que tem que ter uma regra. Tem que ter a gente tem que ter alguma, porque até então o Supremo fez o que é certo, né? E agora cabe ao Congresso dar uma linha através de uma PEC.
discutir o assunto com mais detalhes. Com mais detalhes e dar o caminho constitucional. No seu entender, sem o financiamento privado, do jeito que está, não há como fazer uma eleição? Eu penso que não. Se alguém tiver alguma que ia presente aí, eu não sei. Mas o Supremo tomou a decisão certa, caberá agora ao Congresso levar a proposta de emenda à Constituição à votação, para que ele seja votado e para que se defina realmente como serão as regras. Muitas pessoas dizem que, dessa maneira, os parlamentares acabam virando despachantes, né, das empresas, dos grandes interesses econômicos. E isso bate, essa discussão lá no Congresso? Eu penso que não. Eu penso que você tem que realmente proteger a indústria nacional, a empresa nacional. Agora, como você fala assim, eu vou proteger a indústria nacional. Aí você vai, esse dia eu vi numa revista, a Riachuelo está abrindo uma indústria lá no Paraguai. Por que que é? A legislação trabalhista de lá é diferente da nossa. Só para você ter uma ideia. Um cidadão lá, para ter 30 dias de férias numa empresa, ele tem que ter 10 anos consecutivos trabalhando na mesma empresa. Ele começa tendo 12 dias de férias, né, anual, e a partir do momento que ele fica 10 anos numa empresa, ele tem direito aos 30 dias. Então, o que acontece? Hoje o empresário ele faz a conta dele, ele faz onde ele vai produzir na China, porque a China ele ganha mais. Ele vai pagar o imposto no Brasil, vai pagar o imposto que é 100% de imposto, que ainda vai ficar mais barato para ele do que produzir no Brasil. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar implantar leis no país para que a gente possa, no momento atual, no momento globalizado, a gente possa concorrer com a China e concorrer até com os nossos vizinhos. Porque daqui a pouco nossos vizinhos vão estar levando os nossos empregos, o nosso povo vai estar... Não vai ser mais a China, vai ser o Paraguai, né? Vai ser o Paraguai, vai ser a Argentina, vai ser, enfim, os nossos vizinhos produzindo e mandando para cá o produto já industrializado. Com o café, por exemplo, né, que você estava falando, que já tem... O café, hoje nós não temos uma marca de café no Brasil. Hoje tem um empresário brasileiro, que é o Ricardo Tavares, que é da Café Brás, ele está fazendo uma marca de um café brasileiro. Né? E a gente tem que parabenizar esse empresário. Então, eu penso que é dessa maneira nós temos que mudar realmente a nossa legislação trabalhista para que a gente possa fazer um Brasil competitivo, porque da maneira que está, nós estamos fazendo um Brasil onde que os nossos empregos vão para o outro lado das fronteiras e para o outro lado do oceano. Olha, agradeço a presença do coordenador da bancada de Minas, o deputado Fábio Ramalho, que já se comprometeu, quando ele alçar a presidência da Câmara dos Deputados, que seja agora ou que seja depois, ele vai voltar aqui ao Cena Política. Agradeço ao companheiro Eujácio Silva, do Semanário Edição do Brasil, e Cena Política agradece principalmente a você. Até a próxima semana com um novo debate.